algumas questões aí para contribuir com esse processo de estudo de vocês aí, beleza? A questão hoje ela traz do conteúdo óptica, né? Vai abordar aí a parte sobre lentes e anomalias da visão. Da Faculdade de Medicina de Araras, e diz o seguinte: uma pessoa não pode ver com nitidez objetos situados a mais de 200 centímetros de seus olhos. O defeito de visão dessa pessoa e a avergência das lentes que ela deve usar para corrigir tal defeito correspondem respectivamente a... Deixa eu ampliar aqui essa tela no modo... Só um instante aqui. Então veja só, nós procuramos aqui o defeito de visão da pessoa e a avergência da lente. A avergência da lente ela também é conhecida como convergência da lente, que é popularmente conhecido como grau da lente. Viu? Então olha só, quando diz aqui que a pessoa ela tem uma dificuldade de enxergar objetos a mais de 200 centímetros, nós podemos entender que essa pessoa ela tem uma dificuldade de enxergar objetos de longe, ok? Então ela tem uma dificuldade de enxergar de longe. Sendo assim, o problema de visão que ela tem é a miopia, que é justamente a dificuldade de enxergar objetos distantes, ok? Então, dessa maneira, nós temos aqui 3 alternativas que trazem a anomalia miopia. Letra A, letra C e letra E. Certinho? Veja só, temos a incumbência aqui também de encontrar a divergência da lente. Há uma fórmula bem simples para isso. Que diz que C, que é a convergência da lente ou divergência, é o inverso da distância focal, ou seja, 1 sobre F. 1 sobre F, 1 dividido por F. Beleza? Um detalhe. No caso da miopia, há de se considerar a distância focal um valor negativo. Isso porque, no caso da miopia, as lentes para correção são lentes divergentes. E lentes divergentes consideramos a distância focal sendo negativa. Dessa forma, a distância focal, que será 200 centímetros, que devemos transformar para metros, já vou colocar aqui em metros para facilitar a minha vida, isso corresponde a 2 metros, ok? Deverá ser considerado um valor negativo. Desse modo, teremos aqui a C igual 1 da fórmula, né, que é o inverso da distância focal, dividido por 2, que é a distância focal. 1 dividido por 2, que é igual a 0,5. 0,5. Um detalhe aqui, galera, eu não coloquei o sinal negativo aqui, ó. Então vou colocar agora. 1 dividido por 2. Como eu tenho uma divisão de um número positivo, que é o 1, por um número negativo, menos 2, eu teria aqui então um resultado também negativo. Essa grandeza, divergência da lente, ela é representada pela unidade dioptria, que a gente usa o DI. Dioptria. Então eu digo que essa lente ela tem uma divergência de menos 0,5 di, que representa o grau da lente. É o mesmo que dizer que é uma lente de meio grau. Tá certo? Então o sinal negativo é só para indicar que a lente deve ser uma lente divergente, que é a lente corretora para o problema chamado miopia. Podemos observar aqui que das alternativas, a que corresponde ao que nós encontramos é a letra E. Beleza? Vejam só, eu preparei aqui uma outra questão também que trata de espelhos esféricos, também do conteúdo óptico. A questão diz assim: para examinar o dente de uma pessoa,
o dentista utiliza um pequeno espelho. A respeito do espelho utilizado e da distância do dente ao espelho, podemos afirmar. Observem que as alternativas elas apresentam o tipo de espelho que deve ser utilizado nesse caso. Vamos imaginar aqui, vamos analisar qual é a situação quando o dentista vai utilizar o espelho para visualizar o dente do seu paciente. Certamente ele vai observar coisas pequenas, né, que estão presentes no dente. Ele tem que fazer uma análise muito minuciosa do dente. Então ele precisa de que essa imagem seja ampliada. Então ele deve utilizar um espelho com o intuito de ampliar a imagem de um objeto. Aí a gente já pode descartar aqui o espelho plano. Por que descartamos o espelho plano? O espelho plano é o espelho comum que a gente utiliza nos banheiros, né? No espelho de banheiro, espelho de penteadeira, que é o espelho que apresenta a imagem do mesmo tamanho do objeto. Então não vamos considerar o espelho plano. O espelho também não pode ser convexo. Por quê? Porque o espelho convexo é aquele espelho esférico, aquele espelho curvado, onde a sua curvatura, a sua parte refletora, ela está para fora. É aquele espelho que é usado nos retrovisores de alguns caminhões, com o objetivo de ampliar o campo visual do observador. E ele produz uma imagem sempre menor do objeto. Então a imagem ela fica reduzida. Os espelhos que têm a capacidade de ampliar o tamanho da imagem são os espelhos côncavos, né? Mas para que essa imagem ela seja ampliada, depende da posição do objeto ao espelho. Então lembrem lá que no nosso estudo nós vimos 5 casos, né, abordados para o espelho côncavo. E desses 5 casos, alguns variam, né, o tamanho da imagem. No caso do espelho utilizado pelo dentista, é necessário que ele tenha a imagem ampliada e direita. Nesse caso, a palavra direita se refere à posição da imagem, que ela está na posição correta, não está de cabeça para baixo. E o único caso que a gente tem de que a imagem será ampliada e direita no espelho côncavo foi aquele último caso analisado. Vou tentar reproduzir aqui o desenho para vocês. Aqui a gente teria um espelho côncavo. Observe que esses tracinhos que eu estou representando aqui são para indicar a superfície não refletora. Seria o fundo do espelho. Então os raios de luz eles vão chegar por aqui. Vou representar aqui uma reta para indicar o eixo principal. Tenho aqui o vértice do espelho, o centro, o foco, representado por F. E aqui eu tenho o centro de curvatura, representado pela letra C. Vejam só, para o objeto fornecer uma imagem ampliada, o espelho fornecer uma imagem ampliada do objeto, é necessário que o objeto esteja nessa posição aqui. Que é aquele último caso. Eu não vou desenhar totalmente aqui para vocês, na dúvida vocês podem observar lá o último caso estudado de formação de imagens no espelho côncavo. Então, nesse caso, observem, é um espelho côncavo e o objeto ele está situado entre o vértice e o foco. Só que aqui não tem claramente dizendo isso. Vem dizendo, é côncavo e a distância é maior que a distância focal, é côncavo e a distância é menor que a distância focal, ou NRA. Observe que a distância focal é a distância entre o vértice e o foco, que é a distância focal, que a gente representa por F minúsculo. Sendo assim, se o objeto está entre o vértice e o foco, então subentende-se que ele está numa posição menor do que a distância focal.
o que indica para a gente que a alternativa correta é a letra D. Ok? Então essas foram as duas questões que a gente separou para vocês hoje. Espero que vocês tenham compreendido aí direitinho. E a gente para por aqui. Valeu, galera. Até mais aí. Beleza?